Nos últimos dias, houve uma situação muito tensa envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Um eventual conflito entre esses dois países pode afetar o mundo inteiro, inclusive o Brasil. No vídeo de hoje, a gente vai explicar para vocês como esse possível conflito entre a Rússia e a Ucrânia pode afetar os seus investimentos. E além disso, vamos falar o que estamos fazendo com o nosso dinheiro. Então, na moral, galera, se inscreve aí pra estar acompanhando todo o conteúdo que a gente vai passar para vocês sobre investimentos. E deixa o likezinho aí também, que é de graça e ajuda muito a mais pessoas acompanhar esse tipo de conteúdo. Então, pra começar, você tá aí tranquilo do sofá da sua casa e fica se perguntando: eu moro no Brasil, país tropical, país do samba, tá chegando o carnaval daqui a pouco, vou tomar minha catuabinha na rua. Como que essa guerra do outro lado do mundo vai afetar minha vida, vai afetar meu dinheiro, vai afetar meus investimentos? Pra começar a explicar isso, a economia do mundo hoje é totalmente globalizada. Mas aí você se pergunta, o que é esse negócio de economia globalizada? O que isso significa? E pra isso, a gente vai dar um exemplo que todo mundo conhece, todo mundo quer ter, que é o famoso iPhone. Pra começar, a tecnologia do iPhone, que é basicamente como ele vai ser feito, como que vai ser o design, é desenvolvido na Califórnia. E por que na Califórnia? É lá que a Apple concentra o time dela de pessoas brilhantes pra desenvolver o celular. Só que pra fazer o iPhone, não basta apenas a ideia, você precisa de matéria-prima pra conseguir construir ele em larga escala. E essa matéria-prima, a Apple não compra dos Estados Unidos. A maior parte dessa matéria-prima é comprada da África. Aí então você pega essa matéria-prima e constrói os componentes do iPhone, que é o processador, a câmera, a tela. E esses componentes são fabricados em vários lugares do mundo, como Singapura, Coreia, Alemanha, cada componente em um país diferente. E com todos os componentes construídos do iPhone, você precisa juntar todos eles para realmente se tornar o celular. E essa montagem ainda é feita em outro lugar, que é na China. E a Apple separa esses processos de produção para procurar sempre o país mais barato que é para fazer aquela coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, a mão de obra é muito cara. Então, para montar o iPhone, eles montam na China porque é mais barato e as leis trabalhistas são menos rigorosas. Então, resumindo, a empresa sempre vai pegar o lugar que é mais barato para conseguir diminuir esse custo, para em consequência deixar o produto mais barato e conseguir lucrar mais. Ou seja, qualquer conflito, qualquer problema que tiver em algum desses lugares já afeta a produção do iPhone. E a gente tá falando apenas de um produto, mas basicamente quase tudo que a gente tem na nossa economia atual depende de vários países e qualquer conflito entre eles vai afetar também. Mas vamos falar agora o porquê pode acontecer esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia e o que você deve fazer com os seus investimentos. Como todo mundo sabe, já viu nas aulas de história, por conta da Guerra Fria, os Estados Unidos e a Rússia não são países que se dão muito bem. E isso perdura até hoje. E então houve a Guerra Fria, que os Estados Unidos ganharam, só que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas da época não admite que perderam a guerra. Eles falam que eles mudaram a forma de pensar e que eles decidiram mudar a forma que eles estavam agindo. Eles não falam que eles perderam. Mas a guerra terminou e a URSS se dividiu em vários países independentes. E logo após essa divisão, vários desses países fizeram alianças, ou seja, se uniram com os países do Ocidente. E o principal fator que desencadeou esse conflito é o fato da Ucrânia estar querendo ir para a OTAN. E para quem não sabe o que é a OTAN, a sigla tá aparecendo aí na tela e é basicamente a junção de vários países da América do Norte e da Europa, e eles querem garantir a base política e a segurança dos países que fazem parte desse grupo. E nesse acordo, caso algum desses países que faz parte do grupo seja atacado, os outros vão vir e defender ele militarmente, ou seja, na bala. E por que a Rússia não quer isso de forma alguma e tá ficando desesperada com essa situação? Como vocês podem ver no mapa aí, a Ucrânia fica do ladinho da Rússia, seria como se fosse Paraguai e Brasil, pra vocês entenderem, dá pra ver aí no mapa. Caso ela venha se unir à OTAN, os Estados Unidos pode estar fazendo uma base militar que faz fronteira com a Rússia, ou seja, qualquer coisa que a Rússia faça e os Estados Unidos não goste, ele pode estar invadindo porque vai estar fronteira com fronteira. Isso deixaria a Rússia muito vulnerável, porque qualquer coisa que venha acontecer, os Estados Unidos já tem uma base ali na Ucrânia e já pode entrar a qualquer momento com muita facilidade. Mas agora que esse conflito já tá explicado de forma resumida, o que isso pode afetar no Brasil e nos seus investimentos consequentemente. Uma coisa que já afetaria diretamente é que a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de gás natural, petróleo e energia. E como todo mundo sabe, essas matérias-primas são primordiais na economia do mundo todo. Ou seja, vários países compram essas matérias da Ucrânia e Rússia e um conflito entre eles pode fazer com que eles não consigam mais exportar, aumentando consequentemente o preço de tudo isso que influencia na economia global. E outra coisa que prejudicaria bastante o Brasil também é que a Rússia é grande exportadora de potássio e esse potássio serve para fazer fertilizante. E como todo mundo sabe, o Brasil é muito grande no agronegócio e com essa falta de potássio, os fertilizantes ficariam mais caros e consequentemente os alimentos aqui no Brasil ficariam mais caros também. O mundo inteiro, após a pandemia, tem sofrido bastante com o aumento da inflação e isso pode ser mais agravante ainda caso esse conflito estoure. Além disso, a falta de demanda do petróleo vai aumentar ainda mais o preço dos combustíveis, que é o maior causador de inflação no Brasil.
ou seja, a inflação já tá sendo muito alta nos últimos anos após a pandemia e ela pode continuar aumentando caso esse conflito estoure. E quando a inflação sobe muito, o governo tem que tomar medidas para conseguir controlar essa inflação. E o que ele faz a cada 3 meses é subir a taxa de juros e com mais inflação ia subir mais ainda, ou seja, a renda fixa ia estar rendendo mais dinheiro ainda. E outra coisa que a gente não falou ainda é sobre a guerra. E caso realmente estourasse uma guerra, não apenas a Rússia e a Ucrânia que iam entrar no conflito, outros países também iam entrar e intervir, Estados Unidos e talvez vários países do mundo todo. E com isso ia acabar rolando muita incerteza pelo mundo, o que faz com que as pessoas queiram tirar o investimento delas de lugares muito voláteis ou que tem muito risco e colocar naquilo que é mais seguro. E quando a gente fala de investimentos de mais risco, a gente fala principalmente de ações, dando mais o foco ainda em ações de crescimento, ou seja, de empresas que estão precificadas baseadas no seu lucro futuro. Vamos dar alguns exemplos aqui, como Nubank, Magalu e Banco Inter. E as criptomoedas também sofreriam bastante por serem muito voláteis e muitas pessoas também investem nesse mercado com base na especulação e já iam tirar o investimento de lá e acabar sofrendo bastante. Mas então, as pessoas iriam tirar esse dinheiro desses investimentos e vão colocar aonde? Em um momento de guerra, as pessoas procuram segurança. E aonde você pode colocar seu dinheiro que é bastante seguro? A primeira delas seria o dólar, que é a moeda mais forte do mundo, é a moeda mais estável, que se provou durante o tempo. E outra coisa que se provou mais ainda durante o tempo é o ouro, que é um ativo extremamente escasso e cada dia que passa é mais difícil de minerar, não vai existir mais grandes quantidades de ouro no mundo e por isso as pessoas tendem a colocar nessas coisas que são mais seguras. Mas no final das contas, ninguém deseja que aconteça um conflito armado, que a gente sabe que acaba gerando muitas mortes, muita miséria e isso não é bom pra ninguém. Mas a gente não tem uma bola de cristal pra saber se realmente vai acontecer ou não, mas é sempre importante estar preparado para a pior das ocasiões. Mas agora a gente vai falar o que a gente tem feito com os nossos investimentos. Basicamente, a gente não tem vendido nada por agora, porque tem muita gente que chega e fala: não, se essa guerra estourar vai dar ruim, vou vender tudo agora. Da mesma forma que ela pode acontecer, ela pode não acontecer e você tem vendido tudo muito barato e com a guerra não acontecendo, esses ativos tendem a subir de novo e você vai ter que recomprar mais caro. Porém, caso venha acontecer isso, você tem que estar preparado e a melhor forma de você estar preparado para uma queda grande nos seus investimentos é ter caixa para conseguir comprar mais barato e diminuir o seu preço médio. E como o dólar tem caído bastante no último mês, eu e o Matheus temos pego parte do nosso patrimônio e dolarizando toda semana, porque a gente acredita que no longo prazo o dólar tende a se valorizar mais que o real. E além da guerra, com a eleição no Brasil esse ano, a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente prefere estar com uma parte dolarizada, até mesmo para estar aproveitando essas oportunidades investindo lá fora. Então a gente tem um caixa bacana para caso venha cair muito, a gente conseguir aportar com bastante força e mensalmente a gente continua aportando nos ativos que a gente acredita pro longo prazo. Porque pra gente, sinceramente, o curto prazo não importa tanto, porque a gente visa lá na frente. Então caso venha cair, a gente vai comprar, vai diminuir nosso preço médio, quando voltar a subir, vai ficar tudo bem, porque é um dinheiro que a gente não precisa pra agora. Então esse foi o vídeo, comenta aí o que você vai fazer com os seus investimentos e até o próximo, deixa o likezão aí.